Shalom Aleichem, meu irmão e minha irmã, como vão vocês? Que Hashem vos abençoe em nome de Yeshua. Hoje eu vou falar sobre a Parashá Vayeshev, que significa Ele habita, e nós vamos tratar de Gênesis 37, 1 até o 40, 23. Nesta Parashá, nós temos várias coisas que são assim maravilhosas, mas hoje eu quero abordar também uma coisa muito específica na Parashá, tá? Eu gostaria de falar sobre inveja, né? Inveja. Então, eu quero te mostrar alguma coisa aqui e depois eu quero ler a definição de inveja e também de ciúmes, para que nós possamos entender qual é a diferença entre uma coisa e outra, e existem momentos que as duas coisas atuam juntas, tá? Na vida de alguém. E quais são as consequências quando se dá vazão à inveja e aos ciúmes? Então, a primeira coisa que a gente vai ver aqui, que é muito interessante, é que o texto que eu quero abordar, ele está aqui em Gênesis 37, do 2 ao 3. Ele diz assim: estas são as gerações de Yaakov. Sendo Yosef de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E Yosef trazia más notícias deles a seu pai. E Israel amava Yosef mais do que a todos os seus filhos, porque era filho de sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vamos apreciar esse texto aqui, que tem muita coisa para a gente mexer aqui. Primeira coisa, que ele está falando sobre as gerações de Yaakov. Ora, a palavra usada aqui em hebraico é Toledô, e ela significa gerações e nascimentos. Quando a gente pega essa palavra, ela está relacionada àquilo que é produzido ou levado a existir, no caso uma pessoa, através de alguém. Então, quando está falando das gerações de Yaakov, a Torá deveria estar nos apresentando a lista dos filhos. Mas aqui só tem o nome de Yosef. Por que será? Então, o próprio texto, ele é autoexplicativo. E ele vai dizer para a gente por que isso acontece. Por quê? Porque Yaakov, que também é chamado de Israel, amava mais a Yosef do que a todos os seus filhos. Puxa vida! Então aqui nós já temos um ingrediente para que nós possamos trabalhar essa questão e mostrar para você que havia dentro desta família um filho preferido por Yaakov, que era Yosef. Nós já falamos nas porções da Torá passadas sobre isso. Aquela questão de Yaakov amar Raquel e ter que casar com Leia por imposição. E Yosef é filho de quem? De Raquel. E aí é uma coisa muito interessante, porque nós temos aqui essa transposição do amor de Yaakov para Yosef. E por que isso? Porque quando ele olhava para Yosef, ele via nele, no filho dele, a esposa. E agora, nós vamos caminhando aqui, nós vamos ver que Yosef era aquele homem que ele desejava que tudo ficasse muito em ordem. E ele acabava então trazendo notícias negativas dos irmãos para o seu pai. Isso não é nada bom, né? E ele era tido naquela época, né, como alguém mal visto pelos irmãos, por causa disso. Nos nossos dias nós chamaríamos isso de um dedo duro, né? Alguém que fica falando para os pais sobre a má conduta dos irmãos. E nós temos também, dentro desses ingredientes, uma outra coisa, que é a túnica que Yaakov fez para Yosef. A palavra aqui
usada para túnica em hebraico é ketonet. E essa palavra é uma palavra muito importante na Torá, porque ela diz respeito à túnica dos sacerdotes. Ora, há uma mensagem que não é subliminar, que é uma mensagem direta de Jacob para os demais filhos. O sacerdócio dentro da família ficará nas mãos de Yosef. Então, isso já é uma outra questão, isso é uma bomba dentro da família. Porque Yosef não é o primogênito. Yosef, ele é um menino de 17 anos, mas a conduta dele e a preferência do pai, o discernimento que o pai tem, é que ele será a mola mestra para que a família siga adiante. Bem, nada aconteceu ainda. E Yosef é somente um jovem, um adolescente. Mas o seu pai já começa, com estes atos, profetizar isso. E agora, os irmãos vão começar a nutrir um sentimento muito estranho sobre Yosef. Porque eles vão colocar a vida de Yosef na alça de mira deles, tá? Então veja bem, o Gênesis 37, 4 a 5, que é a sequência, diz assim: vendo, pois, seus irmãos, que seu pai o amava mais do que aos seus irmãos, todos eles, né, odiaram-no, e não podiam falar com ele pacificamente. Teve Yosef um sonho que contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Nós vamos também perceber uma outra coisa aqui. Agora, as coisas já chegaram num nível alto, o nível do ódio. Eles não têm raiva de Yosef, tá? Eles não sentem ira contra Yosef, eles já chegaram no ódio. Então, a coisa já chegou num ponto aqui que quem odeia uma outra pessoa e tem a oportunidade pode chegar a tirar a vida daquela pessoa. Ou seja, o ódio, ele já beira a um desastre, que é uma coisa que a gente já começa a perceber que pode acontecer na vida de muitas pessoas, se não tomarem uma providência. Aqui, deveria ter sido tomada uma providência e Yosef deveria ter conversado com os irmãos e colocado tudo em ordem. E explicado para eles que o pai, quando deu a túnica, deu porque o pai via nele a sua mãe. Obviamente que os outros irmãos não iriam aceitar isso, mas ele deveria ter feito uma tentativa de conversar com os irmãos. E também faltou experiência, a pouca idade não permitiu que isso acontecesse. Agora vamos entender um pouquinho o que é inveja, tá? O que é inveja? O dicionário diz assim: desgosto provocado pela felicidade ou prosperidade alheia, desejo irrefreável de possuir ou de gozar o que é de outrem. Então eu posso aqui afirmar que os irmãos de Yosef estavam com inveja dele. Os irmãos de Yosef não sentiam só ciúmes, eles sentiam inveja. Por quê? O ciúme é caracterizado pelo medo de perder alguém amado. E para eles, como eles não amavam Yosef, não tinham ciúme dele nesse sentido, tá? O ciúme, ele vem porque a gente ama o objeto no qual nós estamos focando. Então, na realidade, aqui não é um caso de ciúme. Aqui o caso realmente é uma inveja já num grau exacerbado, num grau elevado. Então, quando o dicionário define para a gente que é o desejo de possuir ou gozar o que é de outrem, nós entendemos então o seguinte: por que os irmãos de Yosef tinham inveja dele? Porque os irmãos de Yosef queriam ser como Yosef.
mas eles não conseguiram. Então, nós temos aqui um ingrediente muito interessante, que todo invejoso, ele quer ser a outra pessoa e ele projeta então raiva, ele faz planos, porque ele está vendo que a outra pessoa está crescendo, ele está vendo que a outra pessoa está progredindo, tendo sucesso, e essa pessoa, o invejoso, ele fica com raiva. Por quê? Porque ele diz assim, isso não podia acontecer com ele, tinha que acontecer comigo. Mas geralmente, o invejoso, ele não tem a capacidade que a outra pessoa tem. É por isso que ele tem inveja. Ele queria ser, mas não é. E isso provoca uma sensação de vazio muito grande nessa pessoa e um impulso para tentar tomar uma atitude contra a outra pessoa. Então, essa inveja aqui, ela vai provocar algo realmente terrível. A primeira coisa vai ser no campo das palavras. Então você percebe que aqueles não conseguiam falar com Yosef, e a Torá usa a palavra pacificamente, tá? O termo em hebraico aqui é lo shalom, sem shalom, ou seja, quando eles se encontravam, as palavras que eles trocavam eram ríspidas com Yosef. Então, imagine que os 10 irmãos, quando falam com Yosef, usam de palavras ríspidas, palavras duras contra ele. E isso só porque ele é Yosef, só porque o pai o ama, só porque o pai o escolheu para que ele seja o sacerdote da família, e porque Yosef, ele tem uma dimensão espiritual mais elevada do que os irmãos. Então veja que esse conjunto de coisas produz uma pessoa honesta, produz uma pessoa que é temente ao Eterno, e os outros que não são, olham para ele e dizem, nós vamos ter que dar um jeito nesse cara. Ele está nos incomodando, mas ele incomoda o outro como? Apenas com a sua existência. Amado, minha amada, você não precisa abrir a boca. Só a sua existência, a minha existência já incomodam certas pessoas. Você sabia disso? Isso é algo tão tremendo, tão poderoso, que a história de Yosef, ela se parece muito com a história de servos do Eterno, que têm buscado retidão, santidade, honestidade, têm buscado aprender a palavra com fontes seguras. E os outros, aqueles que querem levar de qualquer jeito, eles se incomodam com a postura de quem quer andar certinho. E aí, a postura deles, qual é? Eles já vão conversar rispidamente. Alguns não têm coragem, alguns fazem isso dissimuladamente, mas outros já têm, dependendo com quem conversa, obviamente, né? Aqui, como era em família, eles já faziam isso de forma muito aberta e não escondiam isso a ninguém. E quando Yosef sonhava, os sonhos de Yosef eram proféticos. E quando ele contava o sonho que ele teve para os irmãos, a reação dos irmãos era sempre uma reação dura. Numa delas, uma das reações diz o seguinte: quando Yosef conta que estava no campo e vários molhos de trigo estavam, e aqueles molhos que estavam ali se curvavam diante do molho de trigo dele, né, do feixe de trigo. Aí a reação dos seus irmãos. Então ele disse aos seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso ainda mais o odiavam por seus sonhos e por suas palavras.
Então, você vai perceber que Yosef era odiado pelos irmãos por aquilo que o Eterno estava entregando a ele. E quando ele verbalizava as coisas do Eterno, aí ficava pior ainda, porque os irmãos o odiavam. Os sonhos que ele teve foram todos proféticos. E é uma coisa interessantíssima, porque Gênesis 37, 11 diz assim: seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava esse negócio no seu coração. Puxa vida. A palavra inveja aqui em hebraico é kaná, que significa ter ciúme, ter inveja. E ele indica uma emoção muito forte em que o sujeito deseja uma qualidade ou posse do objeto. Então, aqui nós temos uma condição na qual esses irmãos, de todas as formas, querem ser Yosef, ter o que ele tem. E uma coisa, ele é transparente, ele é muito real. Yosef não é dissimulado. E as pessoas não gostam disso, amados. Infelizmente, isso nós temos tido experiências em nossa vida, que as pessoas não gostam disso. Quando você chega e fala a verdade, quando você é verdadeiro com as pessoas, a maioria delas não gosta. Elas passam a te olhar de uma forma estranha, porque você é verdadeiro, porque as suas palavras são verídicas, os seus atos são atos transparentes, e para qualquer lugar onde nós formos, nós somos sempre a mesma pessoa. E, repetindo, a maioria das pessoas não gosta disso. Eu vou dizer uma coisa aqui que é muito séria. Algumas pessoas preferem ser enganadas do que ter alguém que é transparente do seu lado. Tá? Elas preferem ficar sonhando, divagando com coisas que não existem, do que viverem no mundo real com pessoas reais que estão lhe conduzindo através da verdade. Mas tudo bem. Então, esse episódio aqui vai marcar agora um evento no qual os irmãos de Yosef vão sair para apacentarem o gado do pai. E eles vão para um lugar um pouco mais longe, tá? Eles foram até Siquém. E lá em Siquém eles estão cuidando do gado. Lá tem muita grama, muito pasto, então eles vão para lá. E aí, Yosef é enviado para poder ver como é que os irmãos estão e dar notícia para o pai. E aí, irmãos, ele vai encontrar com os irmãos. Eu não vou falar daquela pessoa que indicou o caminho para Yosef, que nós já falamos disso em porções passadas. Eu quero ir direto para o momento em que eles vão se encontrar, porque quando Yosef está chegando, os irmãos veem isso e eles começam a planejar algo contra ele. Por quê? Novamente, eles têm inveja de Yosef, tá? Gênesis 37, do 18 ao 24, diz assim: e viram-no de longe, e, antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. Preste atenção nisso. E disseram um ao outro: eis, lá vem o sonhador mor. Vinde, pois, agora e matemo-lo, e lancemo-lo numa dessas covas, e diremos: uma fera o comeu. E veremos o que será dos seus sonhos. E ouvindo, Ruben livrou das suas mãos e disse: não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Ruben: não derrameis sangue, lançai-o nessa cova que está no deserto, e não lanceis mão nele. Isso disse para livrá-lo das mãos deles e para torná-lo a seu pai. E aconteceu que, chegando Yosef a seus irmãos, tiraram a Yosef sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram-no numa cova. Porém a cova estava vazia, não havia água nela. Veja bem, quando eles veem Yosef de longe,
Isso é uma característica interessante que a Torá coloca, porque os nossos maiores inimigos são aqueles que nos conhecem de longe e conspiram contra nós. Isso é uma coisa também interessante, porque essas pessoas nunca se aproximaram para poder saber quem nós somos. Por isso, sem saber quem nós somos, eles tentam nos matar já de longe e fazem planos e projetos, e de uma forma muito sórdida, eles tentam então acabar com as nossas vidas, tá? Uma outra coisa interessante é que os irmãos falam entre si o seguinte: lá vem o sonhador mor, ou seja, esse cara é o cara que vive no mundo das nuvens. De certa forma, irmãos, eu acho até muito tremendo isso que aconteceu com Yosef, porque ele vivia entre dois mundos. Isso é a característica de um profeta. Vive nesse mundo e vive ligado com o Olam Rabá, com a eternidade. E é interessante que ele dava muita atenção para o mundo espiritual, tanto que ele relatava as coisas que aconteciam e ele desejava que os seus irmãos partilhassem disso. Por quê? Porque ele via nisso uma oportunidade para que os irmãos pudessem vir com ele e adentrar no mundo espiritual. Só que os irmãos andavam numa outra dimensão. Eu vou fazer aqui uma comparação. Na Brit Hadashah, no Novo Testamento, Rabino Shaul, ele classifica os crentes em Yeshua em duas categorias: o espiritual e o carnal. Então nós temos aqui Yosef, o espiritual, e os irmãos, os carnais. E agora, o carnal, ele é capaz de fazer qualquer coisa. Tanto que se a gente pegar o livro de 1 Coríntios e 2 Coríntios, você vai ver que Rabino Shaul, ele se preocupa muito, porque dentro da congregação estão acontecendo coisas assim terríveis. E estas manifestações aqui, de inveja, de ódio, de ciúme, entre outras coisas, estão acontecendo, como a gente costuma dizer, a toda hora. E Rabino Shaul, então, ele procura aconselhar os irmãos para que eles possam ir por um outro caminho e não se permitirem serem usados pelos demônios para causarem estragos na vida dos outros através desses tipos de manifestações carnais. E muito interessante também a gente perceber que eles já queriam matá-lo. Tá? O texto da Torá é claro nisso. Eu queria que você mais uma vez percebesse como essa paraxá ela é atual. Porque existem pessoas que olham para mim e para você e nos odeiam sem motivo. Tá? A pessoa olha e diz assim: não gostei dele. E eu vou fazer de tudo para acabar com essa pessoa. E aí, irmãos, é o ódio gratuito. E a Bíblia diz que um dos motivos pelos quais o templo foi destruído, o primeiro e o segundo templo, foi por isso. Ódio gratuito. E agora, nós estamos vendo que o ciúme já escalou e chegou no ódio a ponto deles agora desejarem matar seu irmão. Obviamente que esse sentimento também vem ao coração de quem é ciumento, de quem é invejoso principalmente. E o invejoso, ele se pudesse mataria. Como ele não pode, ele se utiliza de uma outra arma. Nós conhecemos essa arma por Lashon Hara, que é maledicência. E eu diria para vocês que ele usa da sutileza das palavras para tentar envolver as pessoas e fazer com que essas pessoas acreditem naquilo que ele vai dizer para poder combater o outro. E geralmente essa pessoa usa de duas formas para fazer isso. Uma é a mentira. E a segunda, ela vai no passado de alguém, da pessoa em questão,
pega alguma coisa no passado para poder trazer para o presente, para dizer, tá vendo como é que ele é, ou como é que ela é? Então aqui, nós vamos ver que eles pegaram as palavras de Yosef, tá? O que ele disse, o que ele é, para poder acusá-lo e para poder matá-lo. O motivo deles era que Yosef era uma pessoa que eles não gostavam. Se eu não gosto de alguém, eu vou falar mal. Eu vou acabar com a reputação, com a vida dessa pessoa, e eu vou fazer de tudo para os outros não gostarem dele. Por quê? Se eu conseguir fazer isso, eu vou ter o meu intento vitorioso. Ou seja, quando alguém usa as palavras, usa de outros tipos de situações para manchar a vida de alguém, sendo que essa pessoa não tem culpa, e ele está fazendo isso por inveja, obviamente, essa pessoa então está matando um outro, que é o mesmo caso que eles tentaram fazer com Yosef. Isso por quê? Por causa dos seus sonhos. Um dos enganos que nós cometemos é contar os nossos sonhos. Eu comento isso com os irmãos com muita particularidade, com muita propriedade, porque eu já fiz isso. Eu já contei os meus sonhos para algumas pessoas que tentaram matar os meus sonhos, né? E tentaram, inclusive, usando esses mesmos argumentos dos quais eu estou falando. Por quê? Porque olharam e disseram, esse cara não pode ficar, nós temos que dar um jeito nesse cara, ele não pode continuar vivo. O que ele faz tem que acabar. Nós temos que arruinar esse indivíduo. Foi o que aconteceu com Yosef. E os irmãos quiseram tirar a vida dele e matá-lo simulando uma outra coisa. Um desastre em que um animal mataria Yosef e o sangue dele seria levado como prova. Então os irmãos estão percebendo aqui que nesse caso eles tinham a intenção de matar e tinham a intenção de ocultar o crime, que é o que as pessoas fazem nos nossos dias. Eles mentem, falam mal, tentam acabar com a vida do outro e vão ocultar o seu crime, porque eles vão dizer que aquilo é para o bem dos outros, que eles estão fazendo aquilo porque eles amam os outros irmãos e porque a pessoa que está sendo acusada, que é o Yosef da vida, essa pessoa, ela precisa precisa saber quem ela é, mostrar o caráter dessa pessoa. E uma coisa aqui que eu preciso comentar com você, o caráter de Yosef, ele era muito transparente. Geralmente, as pessoas que são atacadas, o seu caráter é muito transparente. Elas não têm o que esconder. Então, vai se buscar alguma coisa para tentar tirar essa pessoa de circulação. É por isso que eu digo para você que a inveja, ela é muito perigosa. Ter pessoas invejosas no nosso círculo, na nossa família, no trabalho, no ministério, é muito perigoso. Porque essa pessoa, ela tem uma característica ligada a Amaleque. Amaleque foi um povo que tentou destruir Israel e atacou pelas costas. E hoje é um demônio que faz de tudo para destruir o povo de Israel e os crentes em Yeshua. E Amaleque, ele vem sorrateiramente pelas costas e faz de tudo para poder dizimar a vida daquela pessoa. O seu objetivo é tirar a pessoa da face da terra. Então esse demônio, ele usa pessoas que vão ouvir a voz desse demônio e tentarão fazer de tudo contra a vida de um servo do Eterno ou de uma serva do Eterno. E esse espírito de Amaleque, ele é um espírito que vai atuar contra aqueles que estão caminhando na verdade. Bem, veja bem, uma outra coisa que eles fizeram com Yosef, eles arrancaram a túnica de Yosef. Para fazer o quê? Qual era o objetivo?
desfigurar a aparência de Yosef, para tirar a autoridade que o pai tinha dado para ele. Então uma coisa que as pessoas vão fazer é tentar desfigurar aquela pessoa. Quando desfigura a pessoa, o que eles estão tentando fazer com isso? Tá vendo? Olha lá, não é quem dizia ser. Não tem autoridade, não tem conteúdo, não tem isso, não tem aquilo, e começa a pegar as coisas para tentar desfigurar aquela pessoa. O invejoso, ele tem essa característica. E é muito interessante porque aqui tem um irmão, que é Rúben, que é o camarada mais sensato, está tentando contornar a situação para que isso não aconteça. E sempre existe um Rúben no meio desses grupos, alguém sensato que diz assim, não vamos fazer isso vai dar problema para nós, isso vai causar algo terrível ainda. Mas a maioria, que é comandada por alguém, o invejoso maior, o invejoso chefe, que leva a acontecer isso aí. Agora, olha só que interessante isso aqui. Eles não mataram Yosef. Rúben não permitiu que matasse, mas eles fizeram o quê? Nós temos que ficar livre dessa praga. Vamos vender ele. Quando passou uma companhia de mercadores ismaelitas, eles falaram assim, tá aí, vamos vender para eles. E venderam Yosef por 20 moedas de prata. E existem aqui paralelos muito interessantes com a vida de Yeshua, que eu não vou traçar agora, porque eu quero mostrar para você só a questão do invejoso. E eu quero te mostrar o seguinte, que o invejoso, para encobrir o seu crime, como no caso de Yeshua, quando ele foi entregue pelos invejosos, tá? Tiraram as vestes, ele foi vendido, e os invejosos precisavam então lavar suas mãos. Com Pilatos, que lavou as mãos, disse assim, não tem nada a ver com o que vocês vão fazer com esse homem. Mas, no caso de Yeshua, ele foi morto pela inveja daqueles da classe sacerdotal e também do Sinédrio, que viam que Yeshua era uma pessoa muito perigosa, porque Yeshua falava a verdade, ele andava na verdade. É um perigo quando você tem alguém que é fiel ao Senhor, uma pessoa santa, uma pessoa que é ponderada, equilibrada e com conhecimento. Essa pessoa é um perigo em determinados lugares. Você percebe o porquê nós somos alvos fáceis das trevas? Mas eu vou mostrar uma outra coisa para vocês aqui. Eles precisam então agora encobrir o crime, porque o pai, eles precisam voltar para casa e dar uma notícia para o pai. E veja bem a forma como eles vão fazer isso. O que o invejoso faz? Estou livre dele. Agora eu preciso justificar o crime que eu cometi. Como é que eu vou justificar? Eles pegaram uma túnica de Yosef, mataram um cabrito, cujo sangue é muito parecido com o sangue humano, tingiram a túnica dele com sangue, e enviaram a túnica pela mão de um mensageiro para o pai deles, que é pai de Yosef, e disseram, temos achado esta túnica. Presta atenção nas palavras agora. Conhece agora se esta será ou não a túnica de teu filho. Eles não disseram em momento algum, do nosso irmão. É do teu filho. Teu filho morreu. Acabou para o teu filho. Vejam outra coisa. O invejoso, ele não tem misericórdia dos sentimentos das outras pessoas que serão atingidas por aquilo que eles farão. O invejoso, ele não quer saber. Aqui, esses irmãos não quiseram saber se o pai ia passar mal, se o pai ia ficar de luto, se o pai ia ter qualquer outro problema.
Eles não se importaram com a sua família, eles se importaram com eles. E aí, nós vamos descobrir uma outra coisa: todo invejoso é egoísta, porque ele pensa em si, ele pensa nas coisas dele. Eu quero ficar livre desse cara, então eu vou arrumar aqui um complô, vou trazer gente para o meu lado e eu vou ter o meu ego satisfeito quando eu acabar com essa pessoa. E o pior é que depois os filhos chegam em casa e a Torá diz assim: e levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Recusou, porém, ser consolado e disse: porquanto com choro hei de descer ao meu filho até a sepultura. Assim chorou seu pai. Eu fico imaginando aqui o que aconteceu com a alma e as emoções de Jacó. Quais não foram as consequências psicossomáticas que se manifestaram nele por conta de uma tragédia que não aconteceu, porque os seus filhos resolveram dar um basta na vida de Yosef, venderam o rapaz e agora mentem para o pai. E uma mentira, irmãos, cujo preço é muito caro. Dizer para alguém que uma pessoa amada morreu e essa pessoa não morreu, misericórdia. Misericórdia. Sabe, é algo muito forte. E nós vamos perceber, depois do desenrolar da Torá, que cada um deles vai pagar o preço por aquilo que fizeram com o pai. Porque eles colocaram em risco a vida de Jacó. Jacó só não morreu porque o Eterno ainda tinha um plano na vida desse homem. Porque senão ele teria morrido. E aí, de novo, nós vamos voltar para o nosso dia a dia para pensar o seguinte: o invejoso, quando ele ataca alguém e ele pensa só em si mesmo, ele não leva em conta que aquilo vai voltar para ele. Porque volta, porque a justiça do Eterno, ela é muito clara. E o Eterno não deixa, não permite que nada que aconteceu aqui na terra passe em brancas nuvens. Ele vai pedir conta de tudo. E o invejoso, irmãos, oh meu pai, o invejoso, ele acaba depois chegando num ponto em que ele não tem mais o que fazer. Porque ele acabou com outra pessoa, em tese. Não conseguiu alcançar o seu objetivo porque não conseguiu ser o que o outro era. Não consegue ganhar, cativar os outros como a outra pessoa conseguia. E aí a sua vida despenca. Qual é então o único lucro que o invejoso teve? Foi acabar com a vida da pessoa em questão, que ele tinha inveja. E veja bem, uma coisa também muito interessante é que o Senhor, quando alguém faz isso e faz isso de forma injusta com alguma pessoa, o Senhor vai, pega o injustiçado e levanta, reergue a vida daquela pessoa, e ao invejoso ele abate. Mas esse abater, ele vai ser de forma muito dura, e essa pessoa vai sofrer muito. Por quê, irmãos? Porque ela levou a pessoa em questão e outros que estavam no seu derredor a sofrerem. A Paraxá, ela vai nos mostrar, nas suas entrelinhas, o sofrimento de uma família, de um homem que sofreu a sua vida inteira por achar que o seu filho tinha sido perdido. E lá na frente, quando os irmãos vão falar que Yosef está vivo, o pai simplesmente vai não está declarado na Torá, mas certamente ele diz dentro de si: é mentira. Vocês estão mentindo de novo para mim. Porque certamente ele descobriu que os filhos mentiram, mas não tinham notícias de Yosef. Então veja a situação em que Jacó se encontra com seus filhos. E o mais lindo disso é que nos últimos momentos da vida de Jacó, ele ainda
se permite ser usado pelo Espírito do Eterno para profetizar sobre as 12 tribos. Esses filhos que o enganaram e fizeram tudo isso com ele, receberão palavras proféticas que determinarão o futuro deles e das suas gerações. Jacó era um homem extraordinário, que mesmo passando por tudo isso, ainda se permitiu ser usado pelo Eterno. Não guardou mágoa do que os filhos fizeram. E pai é pai. Quando um pai ama, não tem jeito. Eu entendo que Jacó no final entendeu que ele tinha gerado todos aqueles homens e que ele precisava, por amor ao Eterno, por amor à nação de Israel que estava surgindo ali, profetizar o bem para todos eles. Mas o impacto do invejoso ficou na vida de Jacó. E ele certamente sofreu muito por causa disso. Espero que isso nunca aconteça com você e que não torne a acontecer com pessoas amadas, as quais nós conhecemos. Porque o invejoso, ele chega a acabar com a vida sentimental, psicológica e até com a saúde de alguém. Que o Eterno nos livre de tudo isso em nome de Yeshua. Amém? Se você gostou desse vídeo, dê um like, favorite e clique no sininho para que você possa receber todas as nossas notificações. E espalhe para todo mundo o nosso trabalho, porque nós nos veremos no nosso próximo vídeo. Shalom, shalom, Shavuot Tov, Toda Rabá, Beshem Yeshua Mashiach, Rei de Israel. Amém, amém.